Olá, tudo bem? Meu nome é Tederson Galvão. Estamos aqui para mais uma live sobre o agro mais colaborativo. Esta live é apresentada pelo canal 11bi, que é um projeto sobre agricultura, alimentação e sustentabilidade. Você pode acessar para mais informações no site da 11bi.com, onde tem lá as informações, por exemplo, do primeiro livro que eu estou publicando, chama O Prato Meio Cheio, Meio Vazio, e onde você tem as informações do livro, como acessá-lo e tudo mais. Tá? Bem, essas lives estão sendo feitas para a gente bater um papo sobre toda a cadeia de produção de alimentos. Procuramos dar uma ênfase aos assuntos mais críticos para o consumidor e também, nesse sentido, colocar numa linguagem mais simples possível. Tá? E hoje tenho a honra de apresentar aqui o professor Pedro Yamamoto, professor de entomologia, do Departamento de Entomologia e Carologia da USP, da Exalc USP, aqui de Piracicaba, e a gente vai falar sobre pragas, venenos, alternativas e tudo isso. Boa noite, professor. Boa noite, Ted. É um prazer estar aqui com você, revê-lo novamente. Conhecemos em outras situações, em outras condições, mas é um prazer muito grande estar aqui com você e podendo falar aqui com a comunidade sobre um assunto muito interessante, né? Isso. Professor, vamos começar pela primeira pergunta. Por que existem as pragas, em primeiro lugar, né? Por que a gente não consegue viver sem elas? Por que elas estão por aí? Sim, é uma pergunta interessante, Ted. A questão de nós termos pragas, obviamente, se a gente pensar em termos de número de pragas, né, que nós temos aí mais de 1 milhão de espécies de insetos, quase isso de ácaros, e poucos, na verdade, são tidos como pragas da cultura. De alguma forma, essas pragas acabam vencendo a resistência da planta, então você vê que a questão de resistência da planta em si contra o ataque de inseto é uma regra, né? Algumas exceções, esse inseto ele consegue transpor esse sistema de defesa da planta e acaba atacando a planta de uma forma que causa dano. Obviamente, se a gente pensar, a natureza ela é sábia, existe o equilíbrio. E muitas vezes os insetos também começam a causar problemas, por quê? Porque nós acabamos esse desequilíbrio. Na verdade, a agricultura já é um fator desequilibrante muito grande. Então, nós fazemos monocultura por vários fatores que nós temos que fazer, mas isso também já é um fator de desequilíbrio, de simplificação do ambiente. Então, essa simplificação do ambiente, com simplificação dessa estrutura toda da comunidade de insetos, faz com que alguns apareçam como pragas e alguns necessitam ser controlados. Na verdade, muito poucos, né? Tá Qual ok? que é mais ou menos aí a porcentagem, professor, do que a gente conhece aí que é realmente praga? Todo mundo Olha, olha inseto e acha que todo inseto tem que ser morto, né? sim, não. Na verdade, são poucos, né? Tem uma revisão, isso da década de 1960, um pouco antigo, do Costa Lima, falava que mais ou menos 6.500 insetos, 6.800 insetos eram considerados pragas, de mais de 1 milhão. Nossa. Quanto que é hoje? 10 mil, 8 mil insetos. Então, quer dizer, é uma pequena parcela que atinge o status 1%, de. nem isso. Nem isso. É o status de ser considerado praga. Então, o que nós temos aí os outros insetos? O que eles são? Então, nós temos, obviamente, insetos que são fitófagos, insetos que são fungívoros, detritívoros, mas nós também temos muitos insetos que se alimentam de outros insetos. São controladores biológicos de outros insetos. Tá? Então, na verdade, assim, quando o inseto aparece no status que necessita ser controlado, na verdade, a gente acabou eliminando esse equilíbrio entre os inimigos naturais, os insetos entomófagos, mantemos os insetos fitófagos e, com isso, nós temos aí o surgimento, o aparecimento dessas pragas em níveis que precisam ser controladas, senão vai causar dano
econômicos ao agricultor. Uhum. E imagino aí, professor, que talvez podemos até falar que os insetos causam, com certeza, né, trazem mais benefício do que causam danos em geral para a humanidade, certo? Se você pensar de uma forma geral, sim. Então, nos insetos, ele tem um papel fundamental no equilíbrio. Os insetos e os polinizadores são responsáveis pela polinização das plantas. Em muitas culturas, sem a presença desses insetos polinizadores, obviamente, isso aí a gente tem que falar que são principalmente as abelhas, né, com ferrão, sem ferrão, mas nós temos outros insetos que acabam fazendo esse papel importante de polinizador. Nós temos insetos que vão ter importância fundamental também na manutenção desse equilíbrio e fazer com que os outros insetos fitófagos não se tornem praga. E hoje também tem uma tendência, né, Ted, nós estamos usando, inclusive, um inseto na alimentação humana ou animal. Então, você vê a grande importância dos insetos, né? Então, você pode dizer que pequena parcela que nos causa dano. Os outros nos ajudam, né? Então, nós temos os insetos aí que controlam os insetos, que a gente chama de inimigos naturais das pragas. Mas se fosse para a gente, eles seriam nossos amigos naturais, né? Então, na maioria dos casos aí, o inseto tem um papel importante e o inseto é fundamental na vida do ser humano, né? Certeza. Bem, para aqueles que nós temos que controlar, entre aí as principais opções, são utilizados os defensivos agrícolas, né, os inseticidas, ou venenos, como conhecido popularmente. Né? O que são os venenos? Por que nós precisamos utilizá-los, então, nesse sentido? Se você pensar que alguns desses insetos, obviamente, vão precisar realmente ser controlados. E como você disse, a ferramenta química é a ferramenta mais utilizada, né? Então, são compostos químicos, né, que eles atuam controlando, diminuindo a população do inseto. Então, a gente vai necessitar desses produtos químicos justamente para diminuir a população desses insetos e mantê-lo em níveis que não causam dano econômico. Isso que é importante a gente também salientar aqui, viu, Ted? Então, a gente não precisa, ao ver um inseto lá, falar, eu vou ter que controlar esse inseto. Tem que matar o bicho. Tem que matar o bicho. Não é bem assim, né? Então, a planta tolera certa população de inseto. E ele não vai ser danificado por poucos insetos. Nós temos que impedir que esse inseto ultrapasse o nível de dano econômico. Aí vai causar realmente dano, né? Então, quando está nessa iminência de causar dano, nós temos que usar alguma ferramenta para baixar a população. E o químico é uma dessas ferramentas que é chamada de veneno, agrotóxico. Eu prefiro produtos fitossanitários, que é um pouco mais técnico, né? Exato. Mas no campo é chamada de veneno ou também remédio, né? Então, nós temos que usar essa ferramenta para baixar a população, para não causar dano, né? Então, por isso, nós abrimos mão dos inseticidas. Um ponto importante aqui que eu gostaria de salientar, Ted, minha área de atuação é manejo integrado de pragas, e quando a gente está falando em manejo integrado de pragas, a gente usa um conjunto de ferramentas para baixar a população de pragas, inclusive o químico. Então, dentro do manejo, nós não é que não usamos de forma nenhuma químico, mas procuramos primeiramente usar as outras ferramentas, inclusive aquelas ferramentas não químicas, que vão ser menos prejudiciais ao ambiente do que um veneno, um produto fitossanitário. Mas o produto fitossanitário também ele vai ser fundamental em determinados momentos, porque só com ele nós vamos conseguir debelar uma população de pragas rapidamente. Professor, não, com certeza, né, essas ferramentas muitas vezes chamam de alternativas, né, mas a gente sabe que muitas delas têm um impacto até maior do que os inseticidas, né? A gente não tem muita ideia, por exemplo, do quanto que o controle biológico, né, sei lá, formigas, aranhas, joaninhas e tudo isso acaba controlando as pragas, né? E eu tenho uma pergunta específica sobre isso também, mas
Voltando um pouco na questão do agrotóxico, do defensivo químico, como que é seguro para o consumidor no final do dia? Ou em quais condições ele é seguro para o consumidor comprar um tomate, ou a cenoura, a laranja lá, mesmo sabendo que passou por um processo de controle de pragas fitossanitário? É seguro isso? Sim, é extremamente seguro, né? Se vocês verem os últimos relatórios da Anvisa, mais de 95%, chega a 98% do nosso alimento está em conformidade. Obviamente, existe alguns abusos, existem. Então, se utilizado corretamente, ele vai ter o benefício e não vai trazer efeito nenhum. Tá? Então, o que a gente não pode fazer também? Admitir que o agricultor chegue e, na época, ou por falta de conhecimento, muitas vezes, chega na época de colheita e começa a aplicar uns inseticidas. Então, se ele for utilizado da forma que é preconizado, que é estudado, indicado em bula, respeitando o período de carência, não aplicando próxima colheita determinados produtos, né? Sempre escolhendo aquele com um período de carência menor para não ter um problema de resíduo, a aplicação vai ser segura. Tá? Então, obviamente, eu repito aqui, tem algumas pessoas ainda que acabam abusando, não respeitando essa situação, e nós temos algumas inconformidades em relação a resíduo em alimento. Mas, de uma forma geral, o que a gente pode dizer que é seguro. E o Ministério da Anvisa, propriamente dito, ele tem monitorado isso e tem nos mostrado que é seguro. Uma coisa que eu até durante a pesquisa ali do livro me chamou a atenção, né? Boa parte das empresas e das instituições governamentais, das empresas que pesquisam, desenvolvem e comercializam esses produtos, e das instituições governamentais que testam, fazem as análises, são as mesmas para medicamentos e para os produtos, os defensivos agrícolas utilizados aí para proteção contra as pragas, né? Então, a gente pode assumir aí que extrapolar que é mais ou menos a mesma coisa do medicamento para o ser humano também, né? Então tem toda uma linha de critérios, processos que precisam, esses produtos precisam corresponder e atender a essas exigências antes de serem comercializados, né? Inclusive, se você vê a nossa legislação, é uma das mais sérias e uma das mais rigorosas no mundo, né? Por isso que demora tanto por um registro de um produto no Brasil em comparação a outros países, inclusive países de primeiro mundo, né? Então, se for tudo seguido à risca, ele vai ser seguro. Vai ser aquela velha máxima, né? Entre um remédio e um veneno, a diferença única é a dose, né? Então, como um remédio tomado em altas doses pode levar alguém a óbito, o uso indiscriminado em grande quantidade de um inseticida também pode provocar, ocasionar esses resíduos no alimento que posteriormente vai ser detectado e posteriormente pode causar algum efeito no consumidor. Que é muito raro você ver uma pessoa falar, fui contaminado por um alimento que eu comprei no mercado e tinha algum produto químico ali, né? Tá? Então é muito difícil, mas existe essas possibilidades, assim como existe a possibilidade de um remédio causar algum problema também. Uma overdose, né? Exatamente. Uma overdose, Exato. E outra coisa também que me chama a atenção, né, os profissionais, né, têm muitas vezes a mesma formação, né, no caso, os químicos que podem ir tanto para a área da indústria farmacêutica, quanto da parte da área da indústria agrícola, físicos, agrônomos, biólogos e etc. Né? Então é interessante esse ponto aí dessa conexão, né, e o relacionamento entre os medicamentos e os produtos utilizados na agricultura, que no final do dia, né, independente do qual o fim, as agências governamentais e as empresas não vão querer se expor para liberar produtos ou
aprovar ou comercializar produtos que trazem aí problemas para o ser humano. Mas, de qualquer maneira, né, professor, a gente sabe que esses produtos também têm impactos negativos no meio ambiente, nos organismos não alvo, aí, por exemplo, as abelhas, polinizadores e tudo. Nesse sentido, nas últimas décadas, nós temos tido um desenvolvimento ou uma atenção maior para produtos alternativos ou produtos com menor índice de toxicidade aos organismos vivos em geral, né? Que por um lado até tem dificultado o lançamento de novos produtos, né? Quando a gente ouve falar aí em lançamento, em aprovações de dezenas de produtos, por exemplo, esses últimos anos tem sido comum na mídia, a grande maioria desses produtos são genéricos, né? São, na verdade, produtos que já existem no mercado, mas outras empresas estão comercializando. Agora, todo esse aumento do nível de critério para aprovação e liberação de produtos realmente tem diminuído o lançamento. E, por outro lado, isso também tem aumentado e dado oportunidade para novas tecnologias, né? Para coisas diferentes nesse sentido. O que mais que nós teríamos aí, além desses defensivos? O senhor já comentou do controle biológico, mas poderia falar um pouquinho mais sobre o controle biológico em si, também outras alternativas? Na verdade, isso tem aparecido oportunidades para as outras ferramentas não químicas, né? Não sei se você lembra, Ted, nós conversamos isso aí há uns 3 anos atrás, a questão da disponibilidade de novas moléculas, inseticidas, e até nós tínhamos comentado a respeito da questão de hoje, não é questão que falta molécula, né, mas a adequação dessas moléculas em si para o atual nível de exigência. Então, hoje, a exigência está cada vez maior e está cada vez mais difícil, realmente, nós termos novos inseticidas. Tanto é que você disse que hoje o que aparece realmente é genérico e a maioria dos casos são genéricos. Então, isso abre outras oportunidades. O que está aumentando aí? Dentro dessas ferramentas não químicas, obviamente, o controle biológico é uma que tem sobressaído bastante. Então, nós temos aí os lançamentos de novos produtos, isso seja macrobiológico, microbiológicos, né? Então, nós estamos aí também estudando novas alternativas, né? Então, esse ano passado, para esse ano, um novo fungo entomopatogênico que causa doença em insetos foi lançado, que é no caso do Isária, que é chamado recentemente de Cordyceps. Então, é um novo fungo que nós não usávamos, que hoje está surgindo como uma nova opção. Sem falar naqueles tradicionais, né? Metarrhizio, Bovéria, e outros são fungos, bactérias, vírus, tem de tudo. Esses são fungos, né? Mas nós temos também bactérias, vírus surgindo. Então, cada vez mais opções aí para o agricultor de usar. E também macros biológicos, né? Ácaros predadores, joaninhas, percevejos predadores, parasitóides, que são os principais. Então, tem surgido um monte. Então, surgido também empresas mais especializadas, novas empresas. Estão surgindo grandes empresas nessa área de controle biológico, que vai mudar um pouquinho esse panorama de só depender do controle químico. Nós não somos contra o controle químico, mas somos contra essa dependência única, exclusiva do controle químico. E então, nesse sentido, nós temos que usar muito mais ferramentas. Então, o biológico está vindo em bom momento. Além dos biológicos, né, esses macros e micros biológicos, nós temos também os compostos de planta, né? Então, nós temos aí, além do óleo de NIT, surgindo outros compostos aí de solanáceas, anonáceas e outras plantas com potencial inseticida, tá? Para uso na agricultura, que seria um pouco mais seguro. Tá? Só ressaltar uma coisa. Como que é isso? Então, tudo bem. Pode falar, Ted. Então... Não, como que seria esses compostos? Isso é algo antigo, né? Isso aí é utilizado. Talvez tenha sido o primeiro até método mais ou menos químico aí de controle de pragas, que seria a extração desses compostos aí. Pode dar um pouquinho mais de detalhe, professor?
São compostos de metabolismo secundário de planta, o que a planta produz, muitas vezes para se defender também dos insetos. Então, o que estão os pesquisadores estão fazendo? Descobrindo essas moléculas, chegando a uma fase, inclusive, de síntese, que é mais lá para frente, mas simples, síntese dessas moléculas, e usar essas moléculas que muitas vezes têm propriedade inseticida contra os insetos. Tá? Só queria ressaltar aqui uma coisa, Ted. Às vezes a gente pensa assim, ó, esse composto é de planta, é natural, então ele vai ser compatível com os inimigos naturais das pragas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo sendo de origem vegetal, composto da própria planta, muitas vezes ele tem também vamos dizer assim, um efeito danoso nos inimigos naturais. Mas seria uma alternativa bastante interessante, porque a maioria dos casos são compostos da própria planta, que a gente sintetiza, né, para obter também grande quantidade. Algumas é difícil sintetizar, então você pensar quanto tempo tem os óleos de nim aí utilizando na agricultura. Hoje, até hoje, conseguiu a síntese desse produto, a gente continua extraindo da planta, né? Natural. Então, isso de método frio, de frutos, tem qualidades desse óleo de nim, né? Então, são compostos interessantes também, né? Que a gente pode complementar o controle de pragas e até, em alguns casos, podemos pensar na substituição daquele método exclusivamente químico, né? Tá? Também podemos pensar um pouquinho na questão mesmo utilizando esses compostos de plantas, utilizar aqueles que são repelentes e atraentes também de insetos. Então, talvez usar a ferramenta de atrair e matar, o sistema atrai e mata. Então, a gente pode usar compostos também de planta nesse sistema. E também nós temos o método comportamental que a gente pode usar, pensando nos feromônios, que é os métodos de comunicação do inseto. Então, insetos, muitas vezes, eles se comunicam através de luz, através de som, ou por meio de compostos químicos, que a maioria que são os feromônios. Então, a gente pode usar esse feromônio também para monitorar a praga, ou num sistema também de coleta massal, num sistema também de controle de pragas. Então, são todas ferramentas não químicas que a gente pode usar. Tá? Inclusive, eu trabalho hoje numa empresa, né, que desenvolve esse tipo de produtos, que a Proviv é uma startup ainda, está na fase de pré-lançamentos de produtos globalmente, inclusive no Brasil, mas o foco principal é a liberação de feromônio, que é um composto, assim como existem os compostos das plantas lá, os insetos também têm, né? E aí eles liberam com o objetivo de confundir os insetos e eles não poderem se encontrarem para acasalar e ter as próximas gerações, né? O professor tem se falado muito na parte de agricultura digital, né, da revolução digital na agricultura e tudo isso. Como que ou tem algum exemplo aí do impacto dessa revolução digital no manejo de pragas? Olha, eu acho que tem alguns exemplos aí que essa agricultura 4.0 vai influenciar a área de entomologia, né? Por exemplo, o uso de drones, esses databases, esses grandes dados aí, né? Tá? Então, eu acho que dentro aqui, pensando no insetos, eu acho que a parte de sensoriamento remoto é uma área que vai crescer muito. Isso aí, não só na área de entomologia, eu creio que em outras áreas também. Usar aquelas imagens NDVI, né? Tá? Para a gente detectar praga. Então, veja uma ferramenta importante que a gente tem que avançar, é a questão do uso do sensoriamento remoto na detecção de pragas. Então, quando a gente consegue detectar pragas prematuramente, saber exatamente onde ela está, então a gente pode racionalizar muito a utilização
controle químico, ou pode viabilizar a utilização dessas ferramentas não químicas, né? Então, hoje eu acho que uma área que vai crescer muito essa é a questão do uso de sensoriamento remoto para detecção de pragas. E eu creio que no futuro a gente, além de pragas, vai detectar doenças, deficiência nutricional, a gente pode avaliar a variedade, o ataque de nematóide, tá? Nutrição. Então é uma série infinita que a gente pode usar aí. Então eu vejo hoje os estudos começando com essas câmeras multiespectral, hiperespectral, a gente definir aqueles momentos certos do início do ataque de pragas e a gente definir os locais corretos onde as pragas estão. Tá? Isso poderia diminuir até o uso de produtos químicos? Com certeza, racionalizar para o início de infestação numa determinada área dentro de uma grande área, com isso a gente diminui muito a utilização do produto químico ou possibilita a utilização de métodos não químicos, principalmente biológicos, tá? Muitas vezes a gente vai começar a controlar essas pragas no início de infestação. Então, quer dizer, a possibilidade de danos vai ser muito pouco. Então, isso aí, penso no futuro, essas câmeras embarcadas em drones, em vantes, usando até imagem de satélite posteriormente, né? Isso tem, obviamente, tem uma precisão muito diferente de um método que você está ali no campo, relacionado a um drone, relacionado a um satélite, mas eu acho que dá para equacionar tudo isso e a gente identificar essas ocorrências de pragas, né? E possivelmente no futuro até saber qual praga que está ocorrendo, né? E diferenciar entre pragas, doenças, nematóides, deficiência nutricional e outras coisas mais. É interessante, né? Porque você comentou mais cedo aí do manejo integrado de pragas, ou seja, utilizar várias ferramentas para controlar as pragas, para não deixar as pragas causar o dano econômico para o agricultor. E nesse sentido, a agricultura digital realmente entra como mais uma ferramenta de grande impacto, né, e uma grande expectativa com relação a isso, né? Tanto do ponto de vista de coleta de dados, né, que é a parte aí de mapear, de identificar, quanto de processamento, de análise, a parte estatística também, né? Sim, eu acho que também vai possibilitar a gente ter um retrato em tempo real da área, né? Isso melhorando a comunicação digital aí também, é quase que a pessoa está colhendo o dado lá e a pessoa está olhando lá no escritório, longe, inclusive longe da área, já pensando na estratégia ou na tática que vai ser usada ali naquele determinado momento, né? Então existe uma grande possibilidade, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada antes aqui, preparando uma outra apresentação, e eu estava vendo também, inclusive, essas armadilhas inteligentes, né? Então, possivelmente, no futuro, a amostragem, ele vai depender cada vez mais das pessoas e cada vez vamos ter mais tecnificada, né? Então, hoje nós temos armadilha para diferentes pragas que a própria armadilha já manda as informações dos insetos que estão coletando ali na armadilha, né? Então você vê, talvez precise de uma pessoa para ir lá trocar o atraente, alguma coisa mais, mas a informação vai sendo coletada ao longo do tempo, isso vai ser mandando e a pessoa já vai tendo um mapa de calor aí, dizendo onde está maior infestação, menor infestação, né? Eu acho que essa agricultura 4.0 vai ajudar muito nessa questão aí de melhoria dos métodos de controle de pragas, inclusive racionalizando a utilização de ferramentas químicas, né? A gente fala dessa revolução digital na agricultura, mas a gente entende também que existe uma estrada longa ainda, né? Comparado com outras indústrias, com a indústria do transporte, tanto aérea, quanto marítima, quanto terrestre, a indústria telefônica e tudo isso, né? Mencionando aí a questão da amostragem, né? Da identificação de quais.
quais são os problemas que estão ocorrendo lá no campo. É bom as pessoas terem uma ideia, né? Quando a gente fala de campo, muitas vezes nós estamos falando de dezenas, centenas de hectares, né? Então, é praticamente impossível seres humanos percorrerem essas distâncias tudo para ter esse mapeamento do que está acontecendo lá. Então, no caso da agricultura, realmente o salto, a minha percepção, né, de que vai ser talvez até maior do que ocorreu em outras indústrias, porque nós estamos partindo de algo que a gente não consegue nem fazer, com exceção de pequenas propriedades, ou em propriedades onde existe uma infraestrutura melhor e tudo, mas a maioria das grandes propriedades, mesmo propriedades que têm um desenvolvimento tecnológico altíssimo, mas ainda não tem tanta ferramenta disponível, o cara ter certeza como que está cada metro quadrado em qualquer momento, né? Às vezes já tem ferramentas que falam, que contam a história, né? Ó, nessa safra ocorreu isso, aquilo, mas nesse exemplo que você mencionou sobre a identificação do que está acontecendo naquele momento ainda é muito deficitário, né? Nós temos aí alguns programas muito bons de mapeamento da área, que fornece aquelas informações de calor, que vai definir que ali tem algum problema ou teve algum problema. Uhum. Mas ainda não nos diz o que é, né? Então, eu acho que você tem razão. Nós temos muito que caminhar ainda. Porque nós temos uma série de pragas, uma série de fatores que podem mudar, por exemplo, a reflectância da planta, mas nós não sabemos o que está mudando realmente. Então, pode ser um problema biótico ou um problema abiótico. Então, nós temos aí que, vamos dizer assim, encontrar quais são os indicadores para a gente definir se é uma coisa, se é outra. Se é uma praga X ou uma praga Y. Ou se é uma praga, uma doença, um nematóide ou uma deficiência nutricional. Então, nós temos muito que caminhar ainda. Mas as pesquisas estão sendo realizadas e teremos, acho que em breve, algumas novidades sobre isso, melhorando, né? Apesar que hoje tem várias empresas que falam que conseguem detectar e até informar sobre tomada de decisão para realizar em certas culturas, utilizando essas ferramentas. Então, não sei se ele chega a tal ponto ainda, mas já tem umas empresas começando a trabalhar nesse sentido, né? Professor, e mais ou menos na mesma linha, como que né, a gente tem visto aí as mídias sociais, né, tomaram conta de tudo, nessa pandemia ainda mais ainda. Como que é a questão de trocas de informações entre agricultores, consultores, acadêmicos? Existe realmente essa divisão, essa colaboração no campo? A que nível que se dá, ou ainda estamos no começo dessa agricultura mais colaborativa? Olha, eu falar a verdade para você, eu acho que nós precisamos melhorar isso. Talvez algumas pessoas falam assim, não concordem comigo, né? Mas eu acho que dá para ser mais colaborativo pensando no agricultor, pensando no consultor, pensando no produtor, ou no cientista, né? Então, eu acho que esses diferentes setores, quem gera, quem transfere, quem utiliza, ainda precisa de uma melhor sintonia, né? Tá? Então, nós precisamos transferir melhor o que nós fazemos na academia, para que a pessoa que transfira de uma forma mais eficiente e proporcione vamos dizer, um ganho de quem usa lá na ponta. E essa comunicação ao inverso, ele também tem que ser mais eficaz, eu acho. Então, o agricultor, de alguma forma, também ele tem que nos informar qual a necessidade dele. Então, talvez isso Qual a demanda, direcione, né? qual a demanda, O mercado, o que nós oferta e vamos demanda, investir, né? onde nós vamos investir energia. Obviamente, o pesquisador ele sabe, né, quais são os grandes problemas e ele tenta resolver esses grandes problemas. Alguns ficam até pulando de problema em problema, nunca resolvendo um, né, atuando mais como um bombeiro do que um solucionador de problema, né, mas acho que quando vem uma demanda do agricultor, ele direciona bem a pesquisa, e a pesquisa vai trabalhar na solução, né?
Uhum. Eu vejo, às vezes, uma grande dificuldade do agricultor ele transferir sua necessidade, né? Quando eu trabalhava no Fundecitrus, na área de pesquisa, nós tínhamos a parte técnica e tinha uma ligação muito grande com o agricultor, com o citricultor. Uhum. Às vezes a gente via isso. Há uma grande dificuldade dele falar para você, olha, preciso dessa informação, quero essa Uhum. informação. Então, às vezes, tinha a oportunidade deles falarem, mas de repente não tinha. Então, às vezes, quem elencava as prioridades era o próprio departamento técnico, a própria pesquisa, Uhum. né? Que Departamento definia. científico. Uhum. Mas eu acho que, partindo desse ponto aí, que eu acho que é um ponto focal da sua atuação, né, de uma agricultura colaborativa, eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho, e dá para Uhum. melhorar. Então dá para Uhum. fazer mais e dá para fazer melhor, né? Dá para Como fazer diria mais, né? o antigo diretor que eu trabalhei em conjunto, né? Então dá para Uhum. fazer mais e melhor. Certeza. Professor, a gente está chegando ao fim aqui, mas eu queria só deixar um espaço aí para escutar você em uma forma mais geral. Nós temos um grande desafio, né, de tornar a nossa agricultura mais sustentável. Hoje esse desafio existe, mas para as próximas décadas nós vamos ter um desafio maior ainda. Até o nome do site, que é do projeto 11 bi, significa 11 bilhões de pessoas vivendo em 2100, que é quando acredita-se que estaremos no pico do número de pessoas no planeta Terra, né? Então, se pegar em Sim. perspectiva, nas próximas 8 décadas, nós vamos ter mais, sei lá, 5 bilhões de pessoas e nós vamos ter que continuar produzindo alimento de maior valor nutricional, alimento de melhor qualidade e de uma forma mais sustentável. Eu acredito que é possível, mas eu queria ouvir um pouco de você, sua percepção e o que você acha que precisa acontecer, uma ou duas coisas aí para realmente a gente conseguir fazer isso nessas próximas décadas. O planeta só temos um, né, por enquanto. Por enquanto, né? E não tem aquela possibilidade de jogar fora, né? Então, porque jogar fora nós estamos jogando dentro do nosso planeta, né? Eu acho que essa é uma informação importante. Ted, eu também concordo com você que há uma necessidade urgente da gente produzir de uma forma mais sustentável. Então, eu tenho acompanhado alguns setores aí da agricultura que o próprio mercado, o próprio consumidor já está pedindo isso. Certo. Então, se nós não temos alternativas para produzir muito mais sustentável, nós vamos ter que encontrar. Então, isso é inevitável. Então, tem como produzir? Tem. E, felizmente, com o advento da Helicoverpa, esse movimento da utilização de outras ferramentas além do químico, ele começou a ganhar impulso. Tanto é que hoje o mercado de controle biológico no Brasil cresce a taxa de 20%, 22% ao ano. Tá? Então, é um crescimento enorme. Então, eu acho que isso é primordial. Nós vamos então ter que encontrar jeito de produzir mais, produzir melhor e produtos de melhor qualidade. Então, nós vamos ter que começar a pensar nessas ferramentas não químicas. Então, eu volto a repetir isso porque esse é fundamental. Então, nós vamos ter segurança alimentar a partir do momento que a gente começa a utilizar essas ferramentas não químicas, que não causam os problemas tanto ambientais como possibilidade de resíduos, tá? Essas ferramentas estão em desenvolvimento, em crescimento, cada dia aparecem mais outras ferramentas. Inclusive, eu estava, antes dessa live aqui, vendo outra live de um lançamento de um novo produto biológico, um macrobiológico para controlar a mosca branca. Então, nós vamos ter que partir para isso. Obviamente, nós não vamos inverter a chave de uma vez e rapidamente, mas nós temos que ir gradativamente virando essa chave, tendo um primeiro momento em equilíbrio e passando para finalmente ter uma produção muito mais sustentável e, inclusive,
uma produção orgânica. Eu falo o seguinte, sempre que o manejo, ele não é o fim, é o meio. Uhum. O fim que nós queremos é uma agricultura orgânica. Mas nós temos que, nesse momento aqui, melhorar o controle, usando o manejo, para que um dia a gente possa partir para uma produção integrada e, lá na frente, chegar na agricultura orgânica. É uma evolução, né? É uma evolução. Mas no MIP, mesmo no MIP, nós podemos produzir alimentos com uma segurança alimentar muito grande, usando as diferentes ferramentas de forma correta. Nesse momento ainda cabe o produto químico. Eu não sei até quando vai caber o controle químico dentro da produção de alimentos, mas nesse momento ainda cabe, mas nós temos que usá-lo de forma correta. E sempre pensando em usar no momento que é realmente necessário. Então, deixar de lado um pouquinho esse empirismo de controlar num calendário, carona com inseticida, com fungicida, de inseticida, com fungicida, com herbicida, com qualquer coisa que seja, né? Tá? Então, nós temos que aperfeiçoar isso. E essas ferramentas da agricultura 4.0 vai nos auxiliar. Então, também, para a gente melhorar a utilização, a racionalização do controle químico, a gente precisa melhorar outras ferramentas que está dentro do pacote da agricultura 4.0. Não, perfeito. Então, eu acho que isso eu vejo primordial. É a tecnologia, né? A tecnologia nos ajudando a tornar a agricultura mais sustentável. Sim. Professor, muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais e tchau a todos. Ok, muito obrigado, Ted. Tchau, tchau. Tchau, tchau.